Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Vocês podem ver que eu trouxe aqui na tela alguns gráficos, vocês já devem ter visto isso em jornais, na televisão. Essa estatística estabelecida por uma representação gráfica. Sabem o nome desses tipos de gráficos que temos aqui? Esse gráfico aqui Gráfico em linha, barra. em linha, muito bem, segmento a gente vai chamar, né? Mas ele também é conhecido como gráfico em linha. Aqui a gente tem barras, né? Que pode ser horizontal ou vertical. Esse aqui, Eu sempre chamei de pizza. Não sei se tá certo. de pizza também, ou de setores. E esse aqui, que a gente consegue colocar uma linha para mais ou menos traçar uma média, a gente chama de histograma, onde as barras elas são juntas, assim, unidas, tá? Então hoje a gente vai ver um pouco e entender, interpretar esse de segmentos ou de linha, né, e o de barras. Então, por exemplo, essa representação gráfica aqui, ó. Consideramos uma situação em que cada voto é representado com um X ao lado do nome de um candidato. Eu não preciso contar, né, para saber que a Maria, por exemplo, aqui teve mais votos. Porque só de representar aqui, só de dar essa olhadinha assim por cima, eu já vejo isso, né? Agora, se eu tivesse os dados organizados numa lista lá, como os dados foram coletados, eu já não ia conseguir ter essa visão. Então, o gráfico ele surge para essa questão visual, ele fornece uma visão de conjunto mais rápida do que a observação direta dos dados numéricos, tá? Então, aí eu trouxe para vocês, não precisamos contar para saber quem foi eleito. Com uma simples olhada, né, nós obtemos as informações de que necessitamos. Vocês concordam comigo, né? Bom, aí eu trouxe aqui uma tabela, tá? Então eu tenho tabela com informações aqui. Essa tabela ela mostra a venda de livros em uma livraria no segundo semestre de um determinado ano. Então aqui julho, agosto, setembro eu tenho uma tabela, certo? E aí, o que eu consigo fazer com esses valores? Eu consigo relacionar como se eles fossem pares ordenados. Tá? Essa situação, esse exemplo, ele estabelece uma correspondência, onde eu posso expressar aqui nesse gráfico como pares ordenados. Por exemplo, julho, 350, agosto, 300 e assim por diante. Certo? Então, usando esses eixos cartesianos aqui de número de livros vendidos e meses, o que eu tenho? 6 pares ordenados. E aí eu construo um gráfico de segmentos, porque eu aloco esses pontos no gráfico, né? Então, o que vai acontecer? Como se fosse eixos coordenados. Aqui o meu eixo X, aqui o meu eixo Y. Aqui X e Y, estão vendo? E aqui eu tenho o par ordenado julho, 350. Aqui eu tenho o par ordenado agosto, 300. Aqui eu tenho o par ordenado setembro, 400. Outubro, 400. Novembro, 450. E dezembro, 500. Estão vendo isso? E aí eu tenho uma linha. Professora, o dezembro eu não consigo ver. Não sei se sou eu ou é todo mundo. Eu não sei, eu acho que no Meet, então, esse formato de gráfico não tá. Conseguiram assim? É, sim, eu consigo ver também. Do outro jeito não dava, do outro jeito ele corta o dezembro ali na tabela. Melhorou. Melhorou? Deu, agora sim. Então, eu coloquei aqui essa observação, ó, eles são utilizados para mostrar a evolução das frequências de valores de uma variável durante certo período. Então, o que a gente poderia afirmar desse exemplo aqui? Que a venda foi maior em julho do que em agosto. Vocês concordam? Que o mês de menor venda foi o mês de agosto, onde foi vendido 300 livros. E aqui, de setembro a outubro, ele se manteve numa constante. Por exemplo, aqui houve um crescimento, aqui também um crescimento. Aqui de julho para agosto, um declínio, certo? Então, esse gráfico de segmentos ou de linhas, ele serve para a gente conseguir fazer essas observações e considerações acerca dos dados.
Aqui eu coloquei, a posição de cada segmento indica crescimento, decrescimento ou estabilidade, tá? E a inclinação indica a intensidade desse crescimento ou decrescimento, tá? Então, por exemplo, o que a gente pode afirmar aqui acerca desse gráfico aqui? De julho para agosto, as vendas caíram, de setembro para outubro, as vendas permaneceram estáveis, o crescimento de agosto para setembro foi maior do que de outubro para novembro. O mês com maior número de vendas foi dezembro, e no mês de outubro foram vendidos 400 livros. Vocês concordam comigo que só de olhar o gráfico eu já consigo concluir isso daqui? Vocês conseguem olhar para esse gráfico de segmentos ou de linha e observar isso? Sim. Vocês têm alguma dúvida sobre a interpretação desse gráfico, de como lançar esses pontos no gráfico a partir de uma tabela? Então, por exemplo, se vocês têm uma tabela com essas informações, vocês conseguem colocar num plano cartesiano aqui, por exemplo, né, em forma de pares ordenados, relacionando x e y, ou julho e 350, por exemplo? Vocês conseguem? Sim. Sim, então tá. Então, aqui eu trouxe mais um exemplo, né? População brasileira de 1940 a 2010, tá? Para a gente dar uma analisada. Também são 2 gráficos de segmentos, coloquei aqui como observação, também são chamados de gráfico de linhas, tá? E o que a gente pode observar nesses 2 gráficos? O que vocês poderiam me dizer? Que a população aumentou? Que a população aumentou, que não teve nenhum período de todo esse segmento em que ocorreu declínio, né? A população diminuiu, então ela só cresceu. Nesses 2 exemplos, vocês conseguem verificar na linha, tá? A posição de cada segmento, o crescimento, decrescimento ou a estabilidade, conforme a variação de cada um dos gráficos, né? Do primeiro ou do segundo exemplo, para os períodos indicados. Certo? Certo. Agora, atividades, tá? Então, vamos se atentar. Toda vez que a gente tiver uma aula síncrona, como foi a de terça-feira da semana passada, né? Que a gente fez aqueles exercícios. Então, agora, nós vamos fazer esse daqui, tá? Também em relação a esses gráficos de segmentos, tá? Sempre relacionado ao que a gente está vendo no dia, tá? Então, pergunto para vocês. Em que período do segundo semestre as vendas subiram, tá? Então, aqui nessa primeira atividade, tá? Vocês podem fazer num documento, no Word. Alguns alunos fizeram um documento, outros me mandaram foto do caderno, tá? Para mim, estando certo, tá valendo. Só vocês têm que enviar. Então, hoje, a tarefa de hoje são 5 atividades, tá? Essa é a primeira delas. Vocês já podem começar a fazer de imediato. E é acerca desse exemplo aqui, ó, desse gráfico aqui, número de livros vendidos. Então, em que período do segundo semestre as vendas subiram? Em qual destes 2 meses as vendas foram maiores? Julho ou outubro? Em que mês do semestre as vendas foram menores? E em que mês foram vendidos 450 livros? Vocês querem que eu volte lá no gráfico? Vou colar ele aqui no exercício. E aí, pessoal, o que vocês podem me dizer? Em que período as vendas subiram? Em setembro? As vendas subiram de agosto. Ó, já vão anotando, porque vocês vão ter que me enviar, tá? Então, observem aqui. Em que período as vendas subiram? Segundo esse gráfico aqui, tá? Que é o gráfico para esse exercício, para essa atividade número 1. Então, a resposta da letra A correta é: as vendas subiram de agosto a setembro, tá? Então, houve aqui um aumento. Vocês estão percebendo esse segmento? Sim. E depois, elas subiram
de outubro a dezembro. Porque aqui se manteve constante e aqui houve queda, tá? Então, para a letra A, as vendas subiram de agosto a setembro e de outubro a dezembro. Percebem? Conseguem perceber isso só de olhar esse gráfico, essa linha, onde que acontece o crescimento e o decrescimento? E a Sim. estabilidade? Sim, sim. Então, muito bem. Na letra B, eu pergunto para vocês: em qual destes 2 meses as vendas foram maiores? Em julho ou em outubro? Em outubro. Em outubro, porque em outubro foi 400 e em julho foi 350. Muito bem, então logo em outubro houve mais vendas, certo? Letra C. No mês de agosto, as vendas foram menor. Letra C. Em que mês do semestre as vendas foram menores? Em agosto. Em agosto, que foi 300 o valor, né? E em que mês foram vendidos 450 livros? Em novembro? Em novembro. Muito bem, respondemos então a todas as questões do exercício de número 1, tá? Aí agora eu vou, até nem precisa tirar essa imagem. Então agora aqui questão número 2, tá? Essa questão aqui é sobre construção de um gráfico de segmentos, tá? Então, um aluno apresentou durante o ano letivo o seguinte aproveitamento: primeiro bimestre, nota 7, segundo bimestre, nota 6, terceiro, nota 8 e quarto, nota 8. Construa um gráfico de segmentos correspondente a essa situação e, a partir dele, tire algumas conclusões. Vocês podem, primeiro, colocar essas informações numa tabela, tá? Como foi o caso desse aqui, que eu coloquei na tabela. Aqui à esquerda, estão vendo? Vocês podem colocar primeiro, segundo, terceiro, e aqui as notas do aluno. E vocês podem manualmente, no caderno de vocês, construir esse gráfico, tá? Esse gráfico de linha. Outra possibilidade também, que vocês que já estão no curso de informática têm, e que eu acho que provavelmente é mais acessível, seria construir num programa, num software como o Excel. No LibreOffice, eu não sei qual que seria o correspondente. No Excel, vocês têm a possibilidade de fazer essa tabela, selecionar os dados e ele já joga no plano cartesiano, tá? Então, tanto um quanto o outro está correto, tá? Se quiserem fazer no caderno, tirarem a foto e anexar para responder, para colocarem na tarefa, ou se quiserem fazer em algum software do conhecimento de vocês e domínio de vocês, tá bem? Vocês têm alguma dúvida sobre como construir isso aqui? Vocês vão construir eixos por bimestre, né? Primeiro bimestre, nota 7. E aí vocês vão ligar esses pontos no plano cartesiano. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tá. Bom, o exercício de número 3, tá? Também é uma das atividades que vocês vão fazer junto ali. É para responder, interpretar esse gráfico aqui que eu coloquei, tá? Então, ele é o saldo da balança comercial brasileira em 2010. Aí, tenho 4 perguntas a respeito disso. Em qual mês de 2010 o saldo da balança comercial brasileira foi menor? Vocês querem fazer juntos agora? Depois vocês só me terminam? Pode ser. Então, vamos analisar agora esse daí. Em qual mês de 2010 o saldo da balança comercial brasileira foi menor? Olhando para esse gráfico de segmentos ou de linha. O que a gente pode... janeiro? Em janeiro. Porque foi negativo em 180 milhões de dólares. Estão vendo ali? O que vocês têm que observar? Aqui estão os meses, né? Qual é o menor valor aqui em milhões
eu tenho correspondente? O mês de janeiro. Tá? Ele foi negativo em 180 milhões de dólares. Então, esse menos 180 representa um saldo negativo em milhões de dólares, tá? Aqui tá a informação. E aqui eu tenho os meses, certo? Letra B. Em qual mês de 2010 o saldo foi maior? Dezembro? Em dezembro, pois o saldo foi de 5 bilhões Bilhões. e 363 milhões de dólares. Olhem só. Letra C. O que ocorreu com o saldo da balança comercial brasileira de outubro a novembro de 2010? Houve um declínio? Teve a maior queda mensal. Isso aí. Muito bem. Ou teve um declínio, né? Então, foi uma variação negativa, certo? Uhum. E letra D. Qual foi o crescimento do saldo em milhões de dólares de abril para maio? De abril para maio. 610? Foi 2 bilhões, porque aqui eu tenho a casa do bilhão, né? E aqui eu tenho a casa do milhão. 448 milhões. Ah, de abril para maio. Eu achei que era de março para abril. Não, de abril para maio, então cresceu essa diferença aqui do 3 bilhões 448 milhões para 1 bilhão 283 milhões. Então cresceu 2 bilhões e 165 milhões de dólares, tá? E aqui a gente encerra então as três primeiras atividades sobre o gráfico de segmentos. Certo? Bom, o nosso segundo tipo de gráfico, tá? Ele é chamado de gráfico de barras. O Thiago já identificou ele lá no primeiro slide, na capa, né, da aula de hoje. E eu trouxe também uma tabela. Quem lembra o que significa esse FA e esse FR? Frequência absoluta e frequência relativa? Muito bem. Então, aqui eu trouxe uma tabela, tá? Com a frequência absoluta e a frequência relativa de uma turma de 40 alunos, tá? E aí, o que foi analisado? O desempenho em química, tá? Ele foi avaliado em insuficiente, regular, bom e ótimo, tá? Então, eu coloquei entre aspas desempenho em química, porque essa é a variável da pesquisa, certo? Vamos retomando o João agora. Retomando esses conceitos, né? Aí eu trouxe os gráficos que representam essas tabelas, tá? Qual é a diferença que vocês observam de imediato do gráfico de segmentos para o gráfico de barras? O que vocês podem me dizer acerca desses dois gráficos de barras aí? Por que para essas informações eu utilizei o gráfico de barras e para aquelas outras informações o de linha ou de segmento? Porque tem porcentagem nessas? Porque tem porcentagem, porque eu não estou falando de crescimento e decrescimento. Porque além de eu entender os gráficos, na hora que eu for construir, tabular, fazer uma pesquisa, por exemplo, eu tenho que pensar qual é o gráfico que melhor apresenta os resultados. Porque esses resultados aqui não são resultados de crescimento ou decrescimento por um período, né? Aqui eu estou falando de alunos e estou falando do desempenho desses alunos numa determinada área, no caso aqui é química, certo? Vocês conseguem perceber a diferença entre um tipo de informação e outra? Eu poderia também
ter um novo gráfico para relacionar o desempenho com a frequência absoluta. Fica também de tarefa para vocês construir um terceiro gráfico aqui, desempenho e frequência absoluta. Fica aí como tarefa para vocês, tá? Trouxe aqui mais uns exemplos de gráfico de barras. Consumo de energia elétrica em uma residência. Pesquisa sobre a média de idade da população. Pesquisa sobre a influência dos meios de comunicação sobre o consumidor. Trouxe para vocês mais duas atividades, tá? Para dar aula de hoje. Atividade número 4, tá? E eu trouxe ela aqui junto com aquele exemplo, que é o exemplo do trabalho que vocês fizeram em grupo, tá? Aquela lista lá, vocês estão fazendo em grupo. Então, a partir da variável número de irmãos, porque aqui a gente tem várias variáveis, né? Sexo, idade, altura, peso, número de irmãos, cor do cabelo, hobby, número do sapato, manequim e desempenho em matemática, certo? Ele tá na lista 1 também da tarefa que eu cadastrei no SIGA. E o que eu peço aqui para vocês? Que vocês utilizem a variável número de irmãos, tá? Dessa tabela. Ela tá maior na lista lá no PDF. E eu gostaria que vocês construíssem um gráfico de barras para representar essa variável, certo? De novo, vocês podem alocar essas informações num software do domínio de vocês, ou vocês podem fazer no caderno, pintar bonitinho também, desenhar, não tem problema. Qualquer uma dos dois modelos serve, tá? E a questão de número 5, eu trouxe as informações aqui, tá? São menores as informações, mas também é para a construção de um gráfico de barras, registrando essa distribuição. Distribuição do quê? As áreas das superfícies dos estados da região sudeste do Brasil são, em valores aproximados, São Paulo, 250 mil quilômetros quadrados, Espírito Santo, 46 mil quilômetros quadrados, Rio de Janeiro, 44 mil quilômetros quadrados, e Minas Gerais, 590 mil quilômetros quadrados, certo? Então, vocês vão colocar esses dados num gráfico de barras. Então, essas 5 tarefas para a aula de hoje, tá? E vocês têm, eu vou deixar sempre uma semana, tá? A tarefa aberta lá. Mas a minha dica é que, como a gente já tá falando sobre isso agora, que vocês já façam agora, já lancem, já mandem, já se livrem, né? Já fiquem livres para o final de semana, tá? Que eu sempre coloco da onde que eu tirei as tarefas, as atividades. Professor, esse slide já tá no SIGA. Não, eu vou colocar agora junto com a abertura da tarefa, que nem eu fiz na terça-feira. Pessoal, vou apresentar aqui para vocês e vocês vão me dizendo para mim alocar. Para mim alocar no SIGA os grupos, tá? Conforme a afinidade de vocês, né? Conforme a afinidade, conforme facilidade de comunicação entre vocês. Temos aqui o grupo 5 já fechado. O grupo 4, que dá para incluir mais alguém. O grupo 3 também pode incluir mais alguém. Temos aqui alguns alunos fora do grupo. Daí pergunto, o João tá aí? O João Pedro ou o João Gabriel? Professora, Oi. isso que eu ia falar. Eu, o João Pedro e o João Gabriel e o Marco Antônio e o Gabriel de ficar no mesmo grupo, tá? Tá, então vou colocar aqui. É João Pedro. Quem mais? João Gabriel. Quem mais? Otávio, o Marco Antônio e o Gabriel. Marco Antônio. E o Gabriel. Fechou. Aí sobrou 7 aqui, mas desses, o José, o Anthony, então nós vamos colocar o Luiz Afonso aqui no grupo 2. O Adrian tá aí? Não. Não sei se tá vivo. O Cauã. Cauã tá por aí? Não. E a Tássila? Não. Também não. Acho que não. Deixa eu ver.
Esses 3 alunos aqui estão meio... não estão... Eles saíram do IF. O Ederson saiu, o Anthony e o José também. Eles não estão mais no IF. Eles estão na chamada, mas não estão mais no IF. Tá, beleza, então. Agora aqui tá tudo certo. Ó, os grupos. 5 alunos no grupo 1, 4 no grupo 2, 3 no grupo 3, 3 no grupo 4, 5 no grupo 5. Isso? Correto. Correto? Todo mundo consciente, salvei agora aqui. Todo mundo já sabe qual é seu grupo agora, não teremos mais problemas. Tá? Eu não vou mandar nenhuma tarefa em grupo agora, tá? Esses exercícios, eles são individuais, os que eu falo na aula, porque é para validar as presenças de vocês. Por exemplo, se algum de vocês não pôde comparecer, não tem problema, ele envia essa tarefa individual e manda e valida a presença dele, tá? Oi. Do meu grupo com a Helena, que a gente botou o Bruno agora, no caso, a atividade que a gente mandou, já fez, né? Já mandou, é só nós duas, né? Ele vai fazer a dele e vai enviar depois. Que a nossa já tá pronta. Ele vai ter que enviar separado, né? Porque foi o único trabalho enviado até o momento. Só tinha um. Até vou abrir aqui, deixa eu compartilhar, abrir com vocês. Vocês entenderam essa logística, né, que eu tô fazendo aqui. Se tiverem alguma outra sugestão também, vocês podem me falar. Então, essa aqui, ó, encerra hoje. 8 alunos já enviaram, tá? Que é da aula 1. E aí, de hoje, vai ter aula 2, certo? Essa lista 3 aqui é em grupo. E as atividades que a gente faz na aula, assim, exercício 1, 2, 3, a gente vai fazendo e vocês vão mandando, tá? Sempre depois de cada atividade síncrona. Então, aqui, 8 alunos apenas, e aqui só um grupo, que foi a Kailane e a Helena que mandaram. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, sobre o SIGA, sobre hoje, as tarefas, atividades? Não. Não? Não. Tá beleza. Então é isso por hoje. Um abraço. Deixa eu só abrir aqui no... Tudo tranquilo. Tranquilo e sereno. Pera aí, professor. Sim, Um momento. tá bem. Sabe a atividade em grupo? A 7 a 8 a gente tem alguma tabela para se basear, a gente faz Deixa de eu ver. alguma forma. A 7 e a 8. A 7 e a 8 vocês têm que fazer uma regra de 3 ali, né? Já tem uma tabela. Tu tá falando porque faltam informações para Sim. completar? Eu pensei que tipo, era que nem as outras que tu usava uma tabela para completar. Tu tem só algumas informações, né? Mas com aquelas poucas informações daquela tabela ali, é gênero musical, né? A tabela? É isso aí. Essa dali com algumas informações tu vai chegando nas outras e vai completando ela. Sabe que na frequência relativa tu tem que fechar 100% e que esse 100% equivale a 50, né? Deixa eu ver a tabela, resultado de uma pesquisa durante um dia. O total é 50, tu sabe que esse 50 equivale a 100%. Agora, por exemplo, essa frequência relativa, esse 0,14 é quanto por cento? Esse 6,25 é quanto por cento? E aí, só dali, ó, dos 6,25, tu já chega na porcentagem. Do 0,14, tu chega na porcentagem também. Daí vai te faltar a porcentagem do rock. Daí, dessa porcentagem, tu vai completando as outras frequências absoluta e relativa. Conseguiu, mais ou menos? Sim. Tá. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não. Não? Tudo certo? Tudo tranquilo, então? Eu tava tentando apresentar as imagens aqui, mas não deu certo. Hoje não teve nenhum bate-papo aqui, chat parado. Então tá, pessoal, é isso por hoje. Um abraço e uma boa semana até terça-feira, tá? Nossa aula na terça às 14. Então tá, professor. Beleza? Tá bom, obrigado. Tudo bem. Senhora também. Um abraço. Tchau. Tchau, Tchau. professor. Tudo bom. Ô, Gabriel.